Bora, pessoal. Bom, agora eu coloquei para vocês aqui, se vocês não assistiram a aula de porcentagem, é o vídeo anterior, onde eu explico para vocês a porcentagem, explico o que é o acréscimo e o decréscimo através da regrinha de 3, e agora a gente vai para as questões resolvidas, tiradas de bancas de concurso e processo seletivo, tá? Normalmente as bancas elas gostam de cobrar acréscimo e decréscimo, tá? Por exemplo, quando há desconto ou quando há um acréscimo em uma certa situação. Tá? Dificilmente ela vai ser questões objetivas. A não ser que nós pegamos aí, por exemplo, algumas, não estou falando todas, mas algumas questões da banca Fênix e algumas questões da banca PCN, que gosta de cobrar questões objetivas. Né? Por exemplo, tantos por cento de tal. Fora isso, situações problema que envolve acréscimo e decréscimo. Bora lá então para a primeira situação. Qualquer coisa vocês assistem o vídeo novamente, mas não é difícil de fazer, tá? Na primeira situação, nós temos o seguinte, deixa eu diminuir aqui. Vamos lá. Quando um trabalhador exerce uma atividade que fornece risco à sua vida, além do salário, recebe uma porcentagem de 30% a mais, chamada de adicional de periculosidade, tá? Então ele recebe, por conta do risco, esses 30% a mais. Um funcionário de uma companhia de energia elétrica, ele tem o salário de R$ 2.400 e recebe o adicional por trabalhar em linhas de alta tensão. Qual é o pagamento feito a esse funcionário? Bom, então ele recebe R$ 2.400 mais esse adicional de 30%. Vamos montar a regrinha? Eu sei que esse R$ 2.400 é o valor cheio dele, né? É o valor, aliás, do pagamento dele sem o adicional. Então, isso aqui corresponde a 100%, é o valor total. Tudo bem? Vocês concordam que ele vai receber 2.400, que é o 100%, mais 30%? Então, com o adicional, ele vai estar recebendo 130%. É isso que nós vamos ter que descobrir. Só multiplicar em cruz. Bom, fazendo essa multiplicação em cruz aí, então, nós temos, começando pela incógnita, 100 vezes x, 100x, igual. Se eu fizer 2.400 vezes 130, você vai fazer a continha aqui do lado, para a gente não perder muito tempo, vocês vão chegar no 312 mil. Certo? O que eu faço agora? Ó, isolo x e passo 100 que está multiplicando, dividindo. Tá? Professor, eu lembro que quando eu faço divisão de base 10 é só cortar o zero, não é? Cortei um aqui, um aqui. 2 e 2. Qual é o salário dele, então, com o adicional? 3.120. Alternativa A. Viu só como é fácil? Próxima situação. Situação 2. Um supermercado está oferecendo 15% de desconto em todos os produtos da linha para cães. Antes da promoção, o preço de um pacote era de R$ 60. Esse era o valor total, tá? Qual é o valor, qual o preço no valor promocional? Eu quero saber qual é o valor com 15% de desconto. Bom, nós temos aqui reais e nós temos aqui o percentual que tem a ver com o desconto. R$ 60 ele era o valor cheio, ou seja, ele era 100%. Se eu for pagar com menos 15%, significa que esse valor aqui que eu vou pagar corresponde a 85%. Nossa, mas por que 85%? Porque ele recebeu 15% do valor total. Se o total é 100 menos 15, então o valor pago vai ser 85. Certo? Vamos multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz aqui, nós temos 100 vezes x, 100x. Professor, eu posso pegar aqui e multiplicar, ao invés desse 0, 0, colocar só 60? Pode. Vamos pegar 85 vezes 60 aqui, ó. Toda vez que eu tenho um número que ele está isolado aqui, eu baixo o 0 aqui e multiplica só o 6. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 8, 48. 49, 50, 51. Beleza. Deu 5.100. O
O que eu faço agora? Isola o x. Isolar é deixar ele sozinho, tá? E aí, o 100 que estava multiplicando passa dividindo. Ó, cortou o zero aqui. Significa que ele vai pagar no preço promocional R$ 51. Tranquilo? Por enquanto, duas situações. Uma com acréscimo e a outra com decréscimo, que no caso aí, desconto. Na terceira situação, tem que tomar cuidado. Essa caiu na GL agora, ó, fresquinho, no ano passado, finalzinho do ano passado, 2022. E tem que tomar cuidado na interpretação. Nós vamos ler com bastante calma e resolver as questões. Entenda o que eu vou passar para vocês, tá? Vamos lá. Diz assim, ó, Márcio comprou 2 terrenos residenciais com valores distintos. O que significa isso? Que os valores que ele pagou do terreno eram diferentes. Após um certo tempo, ele conseguiu vender cada um dos terrenos por 150 mil. Ele pagou valores diferentes, mas a venda dele foi 150 mil cada, tá? Só que ele pagou valor diferente. Sendo que um dos terrenos, ele teve lucro sobre o preço de custo de 20%. Então, ó, no primeiro terreno, vamos colocar aqui, ele teve lucro de 20%, certo? Já lá no segundo terreno, ele teve prejuízo de 25%. Prejuízo de 25%. Com essas informações, podemos calcular que na venda conjunta, tá, desses dois terrenos, Márcio teve. Bom, primeiro vamos ver aqui, ó. Se ele conseguiu vender os terrenos a 150 mil cada, significa que ele conseguiu vender a 300 mil reais esse terreno. Só que a pergunta é, será que ele teve lucro ou prejuízo? Vamos lá. No primeiro terreno, ele não vendeu a 150 mil? Sim. Só que esse 150 mil foi com lucro de 20%. Então, esse 150 mil, vou colocar só 150 aqui, tá? Corresponde a 120%. Por quê? Porque é o valor total do terreno mais os 20% de lucro. Eu quero saber qual que era o valor do terreno sem esse lucro, ou seja, o 100%. E aí nós vamos multiplicar em cruz aqui. 120 vezes x vai dar 120x, igual 150. Coloca os dois zeros aqui, ó. 1, 2. E aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar o 15 mil e dividir por 120, tá? X vai ser igual. Nós vamos pegar então 15 mil e dividir por 120, que vai dar um total de 125 mil. Esse 125 mil foi o que ele pagou do primeiro terreno, tá? Aí que está o ponto-chave. Vamos ver o segundo. O segundo terreno, ele vendeu a 150, só que com prejuízo de 25%. Ou seja, esse 150 não é o 100%, é o 100% menos os 25%. Então, corresponde a 75%, tá? Esse 150 que ele vendeu foi com prejuízo de 25%. Então, esse 150 corresponde a 75%. Eu quero saber qual é o valor cheio, ou seja, o 100%, que vai ser x. Multiplica em cruz. 75x igual 150 vezes 100, nós vamos colocar o 150 e aumentar 2 zeros. Perfeito? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar esses 15 mil e vai passar o 75 dividindo. E aí, se vocês fizerem a conta aí, ó, dos 15 mil e dividir por 75, vocês vão chegar no 200 mil reais. Tá? Então, olha só. Ele vendeu a cada terreno a 150 mil, ou seja, se ele tinha 2 terrenos, o valor que ele vendeu foi de 300 mil reais. Só que qual foi o custo dos terrenos?
O primeiro ele pagou 125 e o segundo ele pagou 200. Ou seja, o custo foi de 200 mais 125, ou seja, 325. Gente, se ele teve um custo de R$325 e ele vendeu a 300, significa que ele teve um prejuízo. Prejuízo de quanto? De R$25.000. Tá? Alternativa C. Então, nós resolvemos 3 situações aqui, ó, onde envolve as bancas. Nessa última foi a GL em 2022. As demais também foi de processo seletivo e concurso público. E é isso. Então, quem não assistiu a aula de porcentagem, assiste a aula de porcentagem lá. Depois vocês voltem aqui para as questões resolvidas, tá? Se ficou um pouco confusa essa parte aí dessa terceira situação, volta o vídeo, assiste novamente que vocês vão conseguir matar aí de boa, tá? Não tem erro. Vocês precisam conseguir interpretar o exercício. Valeu? Até a próxima.